sou Sidneia Aparecida Chagas, tenho 32 anos, nascida e criada na cidade de São Paulo, capital. Sou filha da Maria e do Geraldo, mineiros, nascido em Minas Gerais e que veio tentar a vida melhor na cidade de São Paulo. Entre eu, tem mais 9 irmãos, eu sou a segunda caçula, entre 8 mulheres e 2 homens, que são a Silvani, o Sidney, a Silvia, o Cirlei, a Cirleia, a Cirlene, a Ciderlane, a Cideilde e a Gislene. Eu tenho um filho, que é o Octávio Henrique Chagas França, de 14 anos, nascido também na cidade de São Paulo, mas aqui no bairro da Barragem, região de Parelheiros, onde atualmente eu moro. A casa que eu passei a minha infância era uma casa que não era tão movimentada, né? Eu vivia juntamente com a minha irmã, que é caçula, a Silvani, então a minha mãe trabalhava, meus irmãos trabalhavam. Era uma casa grande, com vários cômodos, né? Mas era apagada, né? Não tinha aquele brilho como hoje eu consigo enxergar dentro da minha juventude. Mas era um espaço de acolhimento, né? Eu me sentia acolhida porque eu tinha um lar para estar, né? Então era diferente de outras pessoas que infelizmente não têm um local para se abrigar, mas era um local acolhedor, né? Porque ali eu estava com a minha mãe, com meus irmãos, então me sentia bem naquele espaço. Bom, o bairro onde eu morava era na região de Interlagos, no bairro chamado Maria Rita, né? Era um local que, assim, a infância, acho que foi lá onde eu vivi minha infância, né? Eu e minha família, né? A gente fazia um movimento que era sempre reunir as pessoas ali da comunidade, então a gente colocava as caixas de som na rua, então a gente dançava axé. O axé foi um dos movimentos que ficou marcado na nossa vida, então todo mundo fazia parte, saía para dançar. A gente fazia também, reunia ali as crianças, né, os adolescentes jovens para jogar vôlei, então colocava uma rede ali para a gente poder também bater uma bolinha. Então o bairro onde eu morava, hoje a gente volta lá e quando a gente vê, né, as pessoas, a gente fala, poxa, como que o bairro mudou. A gente sentiu que o bairro mudou e eu posso ser bem sincera que a gente sente que o bairro mudou pela nossa ausência dali, porque a gente era uma família que fazia o bairro movimentar e as pessoas acabam mostrando para nós o quanto que a gente fez falta. Porque quando a gente se mudou de lá não foi uma escolha, uma decisão de sair, né? Mas por obra do destino a gente teve que sair de lá. Então é um bairro que também me acolheu na questão do futebol. Foi lá que eu comecei a jogar bola, né? Então é a região que eu tive minhas amizades na infância. O que eu mais gostava de fazer na infância, eu não tenho tantas lembranças assim, referente, além dessas que eu relatei na questão da infância. Mas eu gostava muito de jogar bola, né? Então eu tinha um técnico na infância, que era o Renato, e lá tinha um campo de futebol de terrão atrás da escola. E ali eu sempre estava ali jogando bola, treinando no meio dos meninos. Então ali era a minha distração, né? Sem compreender a realidade que ali eu estava vivendo, mas era algo que me motivava, me distraía, fazia eu estar com outras pessoas, né? Para tentar também suprir um pouco das ausências, né? E quando eu falo ausências, é uma ausência paterna e por uma escolha por parte do meu pai, e uma ausência materna que não foi uma escolha, mas foi porque o destino fez com que minha mãe fosse bem ausente por conta de trabalho. Então o que eu gostava de fazer era jogar bola, né? Na minha infância, eu tinha uma professora chamada Meire, e essa professora foi que me motivava sempre. Nunca mais vi, não sei hoje como ela se encontra, mas era um desejo que eu gostaria de poder ver, né? Então na infância, lá de 1ª a 4ª série, eu estudei com ela, e aí eu queria ser professora, né? O meu desejo era ser professora porque eu me inspirava muito, né? Mas fora desse espaço da escola, né? O fato de poder levar o axé, a música para dentro da comunidade, eu também falava, que tal um dia, né? Eu ser uma dançarina, né? E seguir aí essa profissão, ou até mesmo ser médica. Então foram profissões que na minha infância eu desejava ser, ou professora, ou médica, ou cantora ou dançarina. Na minha juventude, eu vim para a região do bairro da Barragem, aqui em Parelheiros, quando eu tinha 12 anos de idade. Vim com a minha família, então foi um grande desafio a gente aceitar morar aqui, né? A gente não queria, não acreditava,
porque a gente tinha deixado nossos amigos e amigas num outro bairro e a gente não compreendia por que a gente estava aqui, né? Por que a gente veio para a região. Mas foi um passo importante, né? Foi a partir dessa localidade e a partir da minha juventude que eu comecei a me engajar nos projetos sociais e compreender que os direitos aos quais estavam sendo violados na minha vida, eu poderia de alguma forma recorrer e fazer que fosse diferente, né? Então, compreendendo meu papel como cidadã também. E foi na juventude que eu comecei a fazer parte da Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura, fazer parte dos projetos do Instituto Brasileiro de Estudo e Apoio Comunitário. Foi na juventude também que eu consegui, juntamente com as minhas irmãs, fundar um time de futebol que é o Perifeminas, né? Então, foi a partir desse movimento que foi acontecendo na minha vida que eu fui compreendendo essa realidade. E também foi na juventude que eu me tornei mãe, e mãe solo, né? Então, compreendendo o quanto que a maternidade, ela nos traz várias situações que a gente vai ter que lidar, mas compreendendo que tudo é possível, né? E hoje eu falo que, hoje eu tenho um companheiro, que é o Octávio, que é quem está ali comigo diariamente, com quem faz eu entender e compreender tudo que eu estou vivenciando. Então, para mim, a minha juventude foi um passo importante. Diferente da minha infância, com os desafios que eu tive, juntamente com a minha família, hoje eu consigo, né, me reconhecer como mulher preta, né, como mulher periférica, compreender onde que eu gostaria de chegar e onde eu estou. Então, para mim, a juventude foi o pontapé inicial para que hoje eu pudesse estar onde eu estou. Eu chego no território de Parelheiros em 2004, né, e venho morar no bairro da Barragem. A região eu já conhecia porque a minha irmã mais velha, Silene, já morava aqui no território, então a gente já vinha para visitar ela. E quando a gente veio para cá, claro que o desafio maior foi os irmãos aceitarem que viriam para outro território e que a vida começaria do zero, né? Então, quando você olha para sua infância e vê que seus amigos e amigas você deixou lá e que a gente veio para cá de uma forma que a gente não conseguiu nem se despedir de ninguém. A gente veio numa sexta-feira à noite, sem ninguém saber, e a gente veio para cá. E aí, todos os dias eu via meus irmãos chorando, não aceitando, e eu que era mais nova, com 12 anos, não compreendia, né, o que estava acontecendo, mas entendia que aquilo era bom, né? A princípio, quando a gente olha para esse território e vê essa área verde, a gente tem vários receios, né? Então a gente fala, poxa, o que é você sair de um local que é urbano, com a rua asfaltada, onde você faz brincadeiras, e você para uma localidade que é rural. Então você acha que aqui você não vai ter nada. E o que é mais impressionante poder olhar aqui para o território da Barragem é que isso aqui não é um problema. Isso aqui é uma riqueza, é uma potência, né? Foi aqui que eu consegui concretizar sonhos. Foi aqui que eu pude fazer a minha família, que é o meu filho. Foi aqui que eu pude me conectar a outras pessoas e colocar também objetivos e metas que eu tinha para minha vida em prática. E poder olhar para minha família e falar, poxa, hoje nós estamos aqui, isso tem que fazer sentido. E se a gente se unir cada vez mais, eu acho que as coisas vão fluindo. A gente não esquece a nossa infância, o nosso passado. Isso traz pra gente como referência para que a gente possa continuar. Então, eu só tenho que agradecer esse território, porque é um território rico de natureza, onde tem os povos originários, né, onde que a gente pode estar e ser quem a gente gostaria de ser, né, no universo. Bom, eu não tenho vontade de sair da Barragem. Para vocês verem, olha, a chuva de repente chega, o sol também aparece. Essa é uma realidade nua e crua do que a gente vive aqui no território da Barragem. E isso aqui é potente, né? A natureza está respondendo para nós esse movimento que ela vem fazendo. O meu maior desejo hoje é permanecer nesse local, é contribuir para o desenvolvimento dele, não é sair, né? O que eu quero é buscar lá fora conhecimento também, juntar com o conhecimento que eu vou adquirindo aqui dentro do meu território e fazer com que isso aqui floresça. Esse é o meu desejo. Os meus projetos de vida, eles estão aqui no bairro da Barragem. E eu sei que tudo que eu e minha família vem fazendo, de alguma forma, tem contribuído na vida dessas pessoas. E eu não posso começar algo e parar na metade do caminho e ir para outro local. Então eu sei que ainda tenho muitas coisas para viver aqui, para construir, para realizar. Então, assim, um desejo intenso, imenso que eu tenho de permanecer, né? Então aqui eu criei raízes e aqui eu finquei as minhas raízes e aqui vai brotar muitas sementes, né? Então, o território da Barragem, ele é potente, ele é rico e foi o território que me acolheu e acolheu minha família. Então, o que eu mais devo nesse momento é acolher esse território e fazer que as coisas possam fluir.
Hoje o que eu faço é conectar pessoas a causas e fazer com que elas possam compreender o que é ser empreendedor, empreendedora dentro da sociedade, podendo realizar seus sonhos e contribuindo de alguma forma com o que a gente tem de melhor, que é o nosso conhecimento. Atualmente eu sou jogadora de futebol de várzea, fundei juntamente com mais 3 irmãs o time de futebol Perifeminas e Perifemanos, que tem o intuito de fazer com que o futebol feminino seja valorizado, mas também compreender que é um espaço seguro e de acolhimento para as meninas e mulheres. Então a gente incentiva que as mulheres possam jogar bola, mas que elas também possam se conectar umas às outras e compreender que quando a gente se une, a gente consegue ter um afeto maior uma pela outra, né? Então, apesar das diferenças que a gente vai vendo uma na outra, existe uma coisa chamada empatia, né? Então, a gente vai fazendo esse movimento. Dentro do espaço da Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura, que também eu contribuí na fundação, juntamente com o IBEAC e com os Jovens Escritureiros, a gente tem falado de literatura, falado sobre direitos humanos, falado sobre primeira infância, porque é isso, né? Para a gente chegar no problema, a gente também tem que poder conhecer a realidade das pessoas e falar também sobre as situações que não somente nos atravessam, mas também que nos transbordam. As coisas mais importantes da minha vida é minha família. Foi a partir dela que hoje eu estou aqui, me reconhecendo como mulher, podendo criar e recriar projetos, ações, poder estar com outras pessoas. E tudo isso que eu venho conquistando, eu devo às minhas raízes, à minha ancestralidade. Bom, o meu maior sonho, eu acho que são tantos sonhos que a gente tem na vida, né? Então vai se realizando. O sonho de ter a casa própria eu conquistei. O sonho hoje de ter uma estrutura familiar, hoje de ter a minha família acreditando e fazendo com que as coisas vão acontecendo, criando seus projetos individuais e projetos coletivos. Mas eu tenho um desejo, né? E eu acho que todo conhecimento que a gente vai gerando, ele não pode ficar para nós. Eu tive a oportunidade de poder conhecer um pouquinho sobre a história do Holocausto, ir para Berlim, na Alemanha. E o meu desejo agora é conhecer Guiné-Bissau, no continente africano, poder levar um pouquinho da minha experiência, mas acima disso, do conhecer aquela história, aquela realidade, para me conectar cada vez mais com a minha ancestralidade. Então, o que eu aprendi aqui, eu sei que eu posso, de alguma forma, contribuir também com as experiências lá na Guiné-Bissau. Então, meu maior sonho é isso, poder viajar, né? Poder viajar. E eu tenho a certeza que esse sonho eu também vou conseguir realizar.